Deus do César, você poderia me explicar o que é uma sacaria? Aí, Verdade. de boa? Sacaria é o que a gente usa. São sacos para quando colher o café a gente coloca, entendeu? O café em coco no saco. Esse saco Massa. geralmente dura 3 colheitas de café. Massa. Geralmente essas três colheitas são em quanto tempo? Você saberia? 3 anos porque é anual. Anual, né? Então seriam 3 anos. Mas, mas a Isso. gente considera, Karina, César, a gente considera tanto a lona como a sacaria, a gente considera como insumo e não como Muito bem. equipamento. Equipamento poderia ser, por exemplo, a máquina de despolpar café, a despolpadeira Uau, de café, é o equipamento, né? uau. Por exemplo, vocês estão comprando agora também no projeto de vocês uma seletora de grãos, então, eletrônica. Então, essa seletora é um equipamento. Agora, sacaria e lona, a gente considera porque exatamente ela tem uma vida útil muito curta, né? Na verdade, você nem deveria reutilizar. Para cafés especiais, por exemplo, nem é recomendado reutilizar, né? Então, por isso é Mas é considerado commodity. insumo, é igual tubo, né? Pode falar, César. É porque aqui a gente usa commodity, né, ainda. A maioria das pessoas. Aqui o César, o áudio para mim só veio até socorro, até commodity. Você falou alguma coisa É depois isso disso? mesmo. Não, não. Porque Ah, a pronto. gente trabalha com Beleza. commodity aqui, entendeu? É porque Entendi. sou trabalho com café especial, então sempre reutiliza. Ah, pronto, pronto. Entendi. Mas eu acho que essa dica da desabrígida foi muito importante. É porque, por exemplo, quando a gente fala sobre realmente equipamento, é uma coisa que você utiliza por bastante tempo. Então, não sei, tipo assim, se as ferramentas que vocês usam para preparar o terreno poderia ser o equipamento, entende? Porque aí geralmente Pode falar, Deusa. Socorro. Brígida e o Deus do César abriu o microfone. Tá, eu ia dizer assim, porque, por exemplo, a sacaria e a lona, né, de colheita, seria como o açúcar, como a polpa de fruta, sabe? É exatamente o que deprecia. Embora o saco deprecie, você pode até fazer o valor dessa depreciação, mas ele entraria muito mais como valor do açúcar, um valor definitivo. Mas, por exemplo, comum nas roças, ter uma depressão, né? Tempos realmente na depreciação. A sacaria você vai sempre incluir, você vai ter sempre a sacaria como um preço fixo, não variável. Arrasou, é isso aí. É porque aqui, geralmente, eu, como a CR, eu coloco essa depreciação dos planos, eu coloco no plano produtivo do beneficiário, entende? Porque ele Uau. sempre utiliza e todos os planos duram até 3 anos. Aí eles colocam, aí eu chego e coloco a depreciação no que ele paga. Massa. Arrasou. Muito obrigada, Deus do César.
E muito obrigada, deusa Brígida, pelos exemplos. Eu acho que é por aí. Inclusive, minha deusa Thaisa tinha falado sobre a questão da despolpadeira. E aí é isso, rainha. É muito legal que vocês saibam, por exemplo, quanto foi a despolpadeira que vocês compraram, para você saber, inclusive, quanto ela custa, para poder calcular de boa a depreciação dela. E vocês podem também, inclusive, calcular já, pensando no cálculo de uma nova. Então, hoje, qual seria o preço atual da despolpadeira? E aí você vai entender, por exemplo, quanto do dinheiro você tem que juntar todo mês e guardar todo mês, ou para comprar uma outra despolpadeira, ou para fazer a manutenção da que já existe. Mas se a gente consegue realmente calcular desses insumos, desses equipamentos, a depreciação, e a gente começar a guardar esse dinheiro de manutenção e de fundo de caixa, é como eu tinha falado para vocês, aí o negócio, o empreendimento, ele vai conseguir fazer com que esse dinheiro volte para a gente. E aí é muito bom que o empreendimento mesmo, ele pague algumas coisinhas dele, porque se a gente sempre tirar dinheiro do nosso próprio bolso, acredite, não tem, entendeu? Empreendimento doente. É muito legal porque assim, a gente aproveita alguns editais e pega alguns equipamentos. Mas é muito legal que mesmo sendo equipamento pelo edital, é importante que a gente calcule a depreciação e vá guardando uma grana. Ainda assim, a gente tem que fazer a mesma lógica. Então, muito bem, Thaís, exatamente, porque a maior parte de nós acaba não fazendo, às vezes não tem tanta grana para tirar dinheiro do bolso assim, e como eu falei, quando as coisas têm que quebrar, quebra na pior hora possível. Quebra na hora de entregar para o cliente, quebra no meio da colheita, e aí se você não guarda uma grana para tirar esse dinheiro todo, então imagine que uma despolpadeira, sei lá, é uns 15 mil reais. Então, do nada você tirar 15 mil reais é pesadão. Então, se você vai juntando uma grana e pelo menos tem uma parte do dinheiro, fica um pouquinho mais fácil a gente conseguir a outra parte. E aí, foi muito bom essa provocação, porque eu já ia chegar falando sobre isso, para a gente entender o que é custo fixo e aí o que é custo variável. Aí eu vou pedir, antes de eu falar, socorro, mas vocês estão lendo, que absurdo. Aí, da próxima vez, deixa eu voltar aqui. Beleza. Eu quero que vocês escrevam 5 coisas que vocês acham que é custo fixo na realidade de vocês e 5 coisas que vocês acham que são custos variáveis, porque aí eu vou começar partindo do que vocês estão trazendo para mim. E aí, quem chega me explicando aí primeiro, mandando aí no bate-papo, cinco contas, 5 custos que você tem que são fixos. Muito bem, muito bem. Beleza. E aí, deusa Thaisa, sua hora de interagir. Me explique aí por que é que você colocou matéria-prima. Não, tá, beleza. Então, se matéria-prima é um custo variável, por que que é variável? Me explica aí para mim. Depende da quantidade de demanda.
É uma ótima observação. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de custo fixo, não é que o valor é o mesmo. Não tem a ver com o valor. Tem a ver com a origem da conta. Por exemplo, custo fixo são todas as contas que chegam para a gente e que as empresas não estão nem aí se a gente está vendendo ou não. Por exemplo, as empresas de luz e a empresa de água, ninguém quer saber se você está trabalhando ou não. Essas contas chegam mensalmente. Inclusive, essas contas são fixas, porém, o valor delas é muito variável. Isso. Mas, por exemplo, essas contas fixas, não é porque o valor dela é fixo, mas é porque a origem é fixa. Se você, por exemplo, se você trabalha em um escritório, ou se você aluga um galpão para fazer a produção, o dono do galpão ele não vai querer saber que e você só pagar o aluguel quando estiver a colheita. Você vai ter que pagar o aluguel todo mês, independente se está plantando ou não, porque isso é uma despesa fixa. Se vocês pegarem empréstimo no banco, o banco, quando empresta o dinheiro, quando ele começa a mandar as parcelas, ele não quer nem saber se você está trabalhando ou não. Ele vai mandar aquela conta para você todo mês, independente. E é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar a origem da despesa e não necessariamente, entendeu, o valor dela. Porque, por exemplo, o crédito para celular, ele pode ser fixo ou não. Se você fez um plano de celular, então vai ser um custo fixo. Porque depois que você assinou o plano, você é obrigado a pagar todo mês aquele valor. E até que você cancele e pague sua multa, você vai ter que pagar mensalmente. E quando o crédito para celular ele é avulso, né? Se não tem plano, você não é obrigado a botar crédito todo mês. Então, vai ter mês que você vai poder botar crédito ou não. Então, nesse caso, é uma despesa variável. Porque a origem dela, como ela é cobrada, não é cobrada com a regularidade mensal. E por isso que ela não é fixa. E aí, cabe a mesma coisa aqui, quando a gente for observar o que é custo variável. E aí, custo variável pode, inclusive, ser um valor fixo, mas é porque ele vai depender exclusivamente da produção. Então, significa que a pergunta que você tem que fazer é: se eu não produzir esse mês, eu tenho esse custo? Se a resposta for eu tenho esse custo, então aquela conta é um custo fixo. Mas se a resposta for não, se eu não produzir, isso não me gera um custo, variável. Mesmo que o valor dela seja fixo. Qualquer custo que está alinhado diretamente à produção, ele é um custo variável, porque a produção também ela é variável. Por mais que você produzir aquela quantidade todo mês, você sabe quanto é. E ainda assim, o preço vai variar conforme o que você vai produzir ou não. Inclusive os insumos que você vai utilizar ou não. Então, é a partir daí que a gente vai precisar pensar o que é custo fixo e o que é custo variável. Como eu tinha colocado. E aí, assim, mas Karine, gasta muito ligado a variável. Isso se você não tiver uma produção de comida em casa. Porque quando é em casa, as coisas ficam mais difíceis de separar. E eu sei que fica mais difícil de separar. Então, por que muitas vezes eu coloco o gás como um custo fixo? Porque, por exemplo, rendimento e dividir ele durante 12 meses. Então, eu vou pegar o valor do gás e dividir ele por 2. E vou sempre, durante o mês, separar o valor para eu pagar esse gás. Porque é super difícil fazer conta de metro cúbico, gente. Não vale a pena. Eu estou dizendo para vocês, não vale um pingo a pena vocês calcularem o metro cúbico de gás para tirar da precificação.
é muito melhor você colocar lá o valor fixo mesmo e que tem algumas despesas que vocês vão dividir com casa. Então, por exemplo, Karine, eu trabalho em casa, então uma parte da luz eu pago. Aí você que vai decidir se de uma parte da luz você prefere pagar metade, vai pagar um terço, enfim. Mas o que vale a pena é que você recalcule aquele valor por mês e aí você vai pagar esse valor, vai colocar no custo fixo do empreendimento a porcentagem por mês que você vai pagar, que é o legal. E aí, falando de custo fixo, é importante. Eu trouxe aqui esse exemplo da Cláudia. A Cláudia é maravilhosa. E aí, por exemplo, o mais legal é que aqui lembra daquele calcular a hora mensal de todo mundo, e isso também vai virar um custo fixo, porque sim, você tem que se pagar todo mês. Então, sim, o seu salário, o seu valor mensal, ele precisa sim virar um custo fixo. E lembra daquela depreciação que a gente calculou? Ela também vira um custo fixo, porque a gente sabe que equipamentos perdem valor todo mês. Então, se ele perde valor todo mês, então ele é um custo fixo, sim, e eu preciso, entendeu? E ficar no meu radar. E aí, lógico que agora, esses são os custos da Cláudia. A Cláudia tem um custo do salário dela, que a gente colocou lá em cima, que eu vou dar essa colher de chá, é R$ 980, tá? E aí a depreciação da Cláudia também foi 125. Aí agora eu quero que vocês, logicamente, eu quero que vocês me calculem quanto é o custo fixo da Cláudia. E aí, quem é que me consegue fazer isso? Tá de boa, deusa? Show, JR. E aí, maravilhosos e maravilhosas, quem conseguiu chegar perto de quanto é o custo fixo da Cláudia? Quem consegue responder aí para mim? Eu esqueci de colocar a musiquinha. Vocês sabem, né, que eu só vou passar da atividade depois que algum de vocês responder, né? Porque eu sou bem dessas. Cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas. E aí, gente, quem consegue? César, Deusa Thaisa, JR, quem consegue aí me dar essa resposta? Quanto é o custo fixo da Cláudia? Deusa Gabriela, que está aí também. Quanto é o custo fixo da Cláudia? Quem consegue fazer essa conta para mim? Tanta boca pra mim na resposta. 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 Tanta boca pra mim na resposta.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do governo do estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.